Fala, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Ederson César e nessa aula vamos dar continuidade ao estudo de equações. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Tranquilo? Então fique comigo, a gente já vai iniciar a nossa aula. Bom, equações do primeiro grau com uma incógnita. Deixa eu pegar a caneta aqui. Pronto, caneta. Tomar um pouco de água, porque... Vamos lá. Toda equação... Opa, eu estou atrapalhando aqui. Que beleza. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Só um instante. Pronto, já dá para seguir. Pronto, sair de frente. Vamos continuar aqui. Então, toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero, em que x representa a incógnita, x é a letra que está na equação, é chamada de incógnita, é o nosso valor desconhecido, tá? As letrinhas A e B, nessa forma reduzida, são números racionais com A diferente de zero. A e B, nessa forma reduzida aqui, eles são chamados, né? Eles são chamados de coeficientes da equação. Então, a gente tem a forma reduzida A vezes x mais b igual a zero, onde A e B são números racionais, são chamados de coeficientes, e o A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Aí você deve estar pensando, professor, mas por que tem essa restrição para que o A seja diferente de zero? Porque se A for zero, não vai existir a equação, tá? Por exemplo, se o A for zero, 0 vezes x mais 3 igual a zero. A equação aqui não vai existir, porque 0 vezes x é zero. 0 mais 3 é 3 e 3 não é zero. Isso é uma igualdade falsa. Por isso que tem a restrição do A ser diferente de zero. O coeficiente A na forma reduzida da equação não pode ser zero. Então a gente tem a forma reduzida aqui, A vezes x mais b igual a zero. Foi dito ali no enunciado, ali na parte teórica, que A e B são chamados de coeficientes, e o A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Tranquilo até aí? Bom, deixa eu apagar a luz aqui. Continuando a nossa explanação aqui. São exemplos de equações do primeiro grau com uma única incógnita, com uma incógnita apenas. A equação 3x menos 12 igual a zero é uma equação do primeiro grau, porque o expoente aqui da incógnita, o seu maior expoente é o grau 1. Por isso, equação do primeiro grau. Na incógnita x é porque só tem a letra x aparecendo na equação. Por isso, equação do primeiro grau com uma incógnita. Tranquilo? Bom, são coeficientes o A valendo 3 e o B é o coeficiente menos 12. Lembrar que a forma reduzida de uma equação polinomial de primeiro grau é ax
mais b igual a zero, Observe que 3x mais menos 12, isso igual a zero. Observe que o coeficiente A é quem acompanha a letrinha x. Nesse nosso primeiro exemplo, coeficiente A vale 3. O coeficiente B, que é o que não tem a letrinha x perto, ele vale menos 12. Tomar cuidado que com o sinal de negativo aqui, né? Às vezes a gente pode esquecer e falar que o coeficiente B vale 12. E ele não vale 12. Ele vale menos 12. Tranquilo? Da mesma forma, deixa eu apagar a minha luz aqui. Da mesma forma, temos a outra equação, que é menos 2y menos 10, que vale zero, que é igual a zero. A gente tem uma equação do primeiro grau. Lembrar a forma reduzida da equação, que nesse caso é a y mais b igual a zero. Claro que eu não vou colocar x, porque a nossa equação aqui agora, a incógnita, é y. Só para a gente destacar que o coeficiente a, ele vale menos 2, e o coeficiente b, ele vale menos 10. Tá aqui, menos 10. Tá indicado. Tranquilo? Bom, seguindo aí a nossa tela. Há ainda equações do primeiro grau. Deixa eu ajustar aqui. Do primeiro grau, que aparentemente não estão na forma ax mais b igual a zero. Lembrar que essa forma ax mais b igual a zero é chamado de forma reduzida. Forma reduzida. Forma reduzida da equação. Tá? Então, tem um exemplo aqui onde temos uma equação 3, abre parênteses, x menos 1 igual a 6. Como que a gente vai escrever a forma dessa equação reduzida? Bom, gente, nesse caso específico, tem duas formas. A primeira delas é aplicar a propriedade distributiva. Lembrar que 3, abre parênteses, e 3 vezes, né, o que está dentro do parênteses é a mesma coisa. Então, multiplicando aqui, ó, os sinais são iguais, vai continuar dando mais, eu não preciso colocar o sinal de positivo nesse caso. 3 vezes x é 3x, temos aí 3x, mais com menos, os sinais são diferentes, menos 3 vezes 1, 3, isso igual a 6. Bom, a forma reduzida é na forma ax mais b igual a zero, então, pelo princípio aditivo, eu tenho que retornar com esse mais 6 para o primeiro membro da equação e vai inverter o sinal desse menos 6. Ele vai ficar negativo, porque ele está no segundo membro e o sinal dele é positivo, tá? 3x, então, menos 3. Esses dois termos algébricos já estão no primeiro membro da equação. Menos 6 igual a zero. Ó, observe que na forma reduzida é igual a zero. A gente já deixou aqui a nossa equação igual a zero. Agora, temos que trabalhar com os termos que são semelhantes. O 3x é o único termo algébrico que tem a incógnita, que tem a letra. Então, vai ficar 3x mesmo. Observe que essa situação desses dois termos algébricos, os dois são negativos, significa que eu tenho duas dívidas e eu vou somar as minhas dívidas. 3 com 6 dá uma dívida de 9. Isso
igual a zero. Pronto, chegamos na forma ax mais b igual a zero. Observando que o A é igual a 3 e o B é igual a menos 9. Ok? Eu vou aproveitar esse exemplo para falar de equações equivalentes. A definição: quando que duas equações são equivalentes? Quando elas possuem a mesma solução. Tranquilo? Então, observa aqui que eu vou copiar a equação aqui novamente. Ó, 3, que abre parênteses, x menos 1, fechou parênteses 6. Outra observação importante, o 3 está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu tenho uma operação aqui de multiplicação. Então, essa operação de multiplicação, se fosse adição e subtração no lugar dessa multiplicação, nós não poderíamos fazer o que eu vou fazer agora, ok? Então, acompanhe aqui. Já que é uma multiplicação, significa que eu vou poder dividir o 6 pelo 3, por conta do princípio multiplicativo para a resolução de equações. Então, vai ficar assim, ó, x menos 1 igual a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Tranquilo? X menos 1 igual a 2. Então, como eu quero escrever essa equação na forma reduzida, eu vou voltar com o 2 para o primeiro membro. Então, x menos 1 menos 2, porque o 2 ali ele é positivo no segundo membro, igual a zero. Então, x menos 3 igual a zero. Observe que nós encontramos uma equação aqui e outra equação aqui na sua forma reduzida. Porém, essas equações elas são equivalentes. As duas equações são equivalentes, e aí eu já disse que duas equações são equivalentes quando elas têm a mesma solução. Acompanhe comigo aqui. Qual vai ser a solução para essa equação aqui? 3 menos, aliás, x menos 3 igual a zero. Qual é o número que vai no lugar do x que vai tornar a igualdade verdadeira? É o 3, né? É o próprio 3. Então, acompanhe aqui comigo, ó, que o 3 ele é a solução dessa equação. Porque 3 menos 3 é igual a zero. A gente tem aqui uma igualdade verdadeira. A gente já viu isso na aula anterior, né? Como verificar se um número é ou não é raiz da equação. Substitui o valor na incógnita e a igualdade numérica entre os dois membros da equação tem que ser verdadeira. Tá? Então, x vale 3. Tá aqui, ó. X vale 3. Então, se o x vale 3, no lugarzinho desse x aqui, a igualdade numérica também tem que prevalecer. Vamos fazer de cabeça, que é uma multiplicação. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9 dá 0. Perceba que 3 também é solução dessa equação aqui. Com isso, as duas equações têm a mesma solução, a mesma raiz. Então, essas equações elas são equivalentes. Tranquilo? Então, o que essa tela quis nos passar? Que nem sempre uma equação está na sua forma reduzida. Então, nesse caso, a gente tem que fazer transformações usando o princípio multiplicativo, usando o princípio aditivo, usando as relações de equivalência, né, entre os membros da equação, para tornar
essa equação que não está na forma reduzida para a forma reduzida ax mais b igual a zero. Tranquilo? Bom, deixa eu seguir aqui só um momento. Continuando aqui, então, a nossa próxima tela. Então, a gente acabou de ver, né, a definição de equações equivalentes, né, junto aí na forma reduzida da equação do primeiro grau. A próxima tela, resolvendo equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, observação, resolver a equação significa obter, encontrar a sua solução no universo numérico dado, caso exista. Então a gente tem que ficar esperto com o conjunto universo, porque na aula anterior a gente já estudou conjunto universo e conjunto solução. Relembrando aqui, o conjunto universo é o conjunto de números, ou conjunto de elementos, onde a incógnita, a letra na equação, pode assumir todos aqueles valores, tá? Todos aqueles valores o x pode assumir. E aí será a solução o número que torna a igualdade verdadeira, e esse número ele tem que pertencer ao conjunto solução. Tranquilo? Então aqui nós temos a equação 5x mais 1, 5x mais 1 igual a 36. O conjunto universo é o conjunto dos números racionais, significa que todo número natural é racional, todo número inteiro também é racional, todas as frações positivas e negativas são números racionais, todos os números decimais positivos e negativos são números racionais, as dízimas periódicas simples e compostas, positivas e negativas, também são números racionais. Tá certo? O que não é número racional é número irracional. Então, só um exemplo. Número irracional, exemplo é o π. As raízes não exatas, são exemplos de números que não são racionais, logo eles serão números irracionais. Tranquilo? Então aqui os números, o conjunto universo é qualquer número racional. Então, já de início, percebemos aqui, para a gente encontrar a solução, obter a solução de uma equação, eu tenho que isolar x, tá? E observamos aqui, ó, que esse mais 1, ele está atrapalhando nesse primeiro membro da equação. E aí tem o princípio aditivo, chamado princípio aditivo. Princípio aditivo. O que significa esse princípio aditivo? De que eu vou ter que somar nos dois lados da equação, eu vou ter que somar o menos 1. Por que tem que ser o menos 1? Porque eu tenho que eliminar o mais 1 desse primeiro membro. Então, nessa equação simples, eu vou fazer o passo a passo, tá? Então, como eu tenho que sumir com esse mais 1 que está aqui no primeiro membro e está nos atrapalhando, eu vou ter que somar menos 1. Somar menos 1 é a mesma coisa que colocar menos 1 no primeiro membro e, deixa eu colocar o igual aqui, 36, e colocar menos 1 também no segundo membro. Observe, meus alunos, acorda aí, ó, presta atenção aqui, ó. E tudo que eu faço no primeiro membro da equação, eu também faço no segundo membro da equação por conta da igualdade. Ok? Esse é o nosso princípio aditivo. Eu vou ter que eliminar mais 1.
É claro, meus queridos, que se no lugar do mais um fosse menos um, eu teria que somar mais um no primeiro membro e somar mais um também no segundo membro, tá? Para eu não alterar a igualdade. Não alterar a igualdade. Então, explanado isso, princípio aditivo da equação, observamos que mais um com menos um vai dar zero, não há necessidade de eu colocar mais zero ali embaixo, tranquilo? O 5x, ele vai ficar lindão aqui, olha que beleza. Aqui deu zero, né? Porque são valores opostos quando eu somo dá zero, igual a 36 menos 1 dá 35. Pronto, aplicamos o princípio aditivo. Agora, eu vou ter que utilizar, por conta dessa multiplicação aqui, e por conta desse 5 que está multiplicando x, vamos ter que usar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, ele nos indica o quê? Bom, se eu tenho 5 que está multiplicando, né, o x, eu vou ter que dividir, então, os dois lados da equação por esse número que está acompanhando o x. Então, acompanha aqui comigo, ó. 5x, deixa eu pegar a caneta aqui, 5x igual a 35, é o que a gente já tinha ali em cima. Porém, por conta do princípio multiplicativo, eu vou ter que multiplicar os dois membros da equação por 1/5. 1/5 vezes 5x vai dar 5x sobre 5. 1/5 vezes 35 vai dar 35 sobre 5. Pronto. Observe que o 5 que multiplica x, ele passa no outro lado, dividindo o número e deixando o x sozinho, porque a gente vai fazer a divisão aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes x acarreta aqui, é o próprio x. Então, dividimos aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes x é o próprio x, igual a 35 dividido por 5, que é 7. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Com isso, nós encontramos a solução dessa equação. Observe que o 7 pertence ao conjunto universo, que é o conjunto dos números racionais. Tá? Se ele pertence ao conjunto universo, nós temos que a solução para essa equação é o número 7. Podemos tirar a regra, tirar a prova real, né? Podemos tirar a prova real de cabeça, tá? Como que a gente faz isso? Multiplica, ó, 7. O valor de x a gente encontrou que é 7. 7 vezes 5 dá 35. 35 mais 1 dá 36, que é o número que está no segundo membro da equação. Tranquilo? Bom, vamos para a nossa segunda situação problema. Aqui temos a equação 7x igual a 4x mais 5. Observe que o primeiro exemplo eu tinha um número atrapalhando no primeiro membro. Agora nós temos o 4x que apresenta a letra, que apresenta a incógnita no segundo membro. Então aqui esse 4x ele tem que retornar para o primeiro membro e a gente vai usar o princípio aditivo.
É claro, meus alunos, que você, na hora de resolver o exercício, você não vai precisar ficar escrevendo princípio aditivo, princípio multiplicativo. Você tem que entender qual é o processo, tá? E aí, quando esse processo estiver entendido, a gente só vai usar o processo rápido. Se o 4x está no segundo membro, eu tenho que voltá-lo para o primeiro membro, eu vou ter que inverter o sinal dele. E é só isso, tá? Então, vamos fazer aqui usando esse método prático, 7x. Vou trocar a cor da caneta. Observe que aqui o 4x ele é positivo. Quando ele vem para o primeiro membro, ele fica negativo. Então, ele fica menos 4x. Igual. Deixa eu trocar a ponta da caneta. Igual a mais 5. Mais 5 ou 5 é a mesma coisa. Tá? Então, agora, 7 menos 4. Se você tem 7x e perde 4x, você vai ficar com 3x. 3x igual a 5. 3x igual a 5. E é claro que esse 3, que ele multiplica x pelo princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Ele vai passar o outro lado dividindo o 5. Então, já deixando o x sozinho, porque o 3, pelo princípio multiplicativo, no outro lado da equação, ele divide o outro número. O outro número no segundo membro é o 5. Então, temos aí a fração 5 terços. Professor, posso dividir 5 por 3? Eu sugiro, nesse caso, que não, porque vai resultar numa dízima periódica. Então, sem problema, tá? Deixa na forma fracionária mesmo, tranquilo. Bom, como 5 terços pertence ao conjunto universo, que é o conjunto dos números racionais, significa que temos a solução 5 terços para a equação. Pronto, resolvido, tá? Resolvido. Quer fazer a prova real? Sim ou não? Vamos fazer a prova real aqui. Vamos fazer a prova real. Só um instante, deixa eu pegar a caneta. No lugar do x vai os 5 terços, então 5 terços aqui igual a 4. No lugar do x vai os 5 terços mais 5. Tá? Aqui a gente tem que multiplicar, né? 7 vezes 5, 35. 35 terços no primeiro membro. Aqui a gente multiplica também. 5 vezes 4 é 20. 20 terços mais 5. Bom, esse 5 é os 5 inteiros, né? O que a gente vai ter que fazer? Multiplicando aqui, então, a equação, perdão, o 5 por 3 em cima, 3 embaixo, eu fico com o valor, deixa eu copiar, vai dar 15, né? Aqui em cima vai dar 15 terços, então 35 sobre 3 é igual 20 mais 15, porque aqui dá 15, ó. 20 mais 15 dá 35 sobre 3. Perceba que essa igualdade ela é verdadeira. Logo, 5 terços é a raiz para a nossa equação dada. Tranquilo? Observe que nós fizemos aí a prova real ali com 5 terços e chegamos aí na equivalência numérica, né? Na igualdade numérica entre os dois membros. Na próxima tela, temos a nossa terceira situação, problema, onde agora 9x
menos 7. Aí, ó, esse menos 7 tá no primeiro membro, tá atrapalhando o rolê, como diz um amigo, né? Tá atrapalhando o rolê. Então a gente vai ter que arrancar ele fora daí. Esse 5x que também aparece no segundo membro, também tem que voltar ele para o primeiro membro, mais 13. Então, meus queridos, nós já podemos fazer direto, tá? Direto. Esse menos 7, que ele tem que voltar para o segundo membro e o sinal dele vai inverter, vai ficar mais. E esse mais 5x que está aqui, ele tem que ficar próximo do colega dele lá que tem x também. E ele vai ficar negativo também, porque aqui ele é positivo, tá? Positivo aqui, pulou igual, troca o sinal. Ó, até rimou, tá? O menos 7 pulou igual, troca o sinal. Então, olha só, vamos ficar aqui com 9x, que já está no lugar dele, bonito, 9x, menos 5x, igual, porque eu tenho que isolar o y, perdão, eu tenho que isolar o x aí no primeiro membro, o mais 13, que já está no segundo membro, tranquilo, mais o 7, que veio do primeiro membro, com um sinal trocado, mais 7. Já era, tá? Agora, os dois são semelhantes, se eu tenho 9 e eu perco 3, se eu tenho 9 e eu perco 5, 9 perco 5, eu vou ficar com 4, com 4x. Fiquei com 4x igual, bom, 13. 13 mais 7, 13 mais 7 é 20. Já era. Observe que o princípio aditivo nós fizemos aqui, ó, nessas duas situações. Nós fizemos aqui o princípio aditivo. Princípio aditivo. Legal, agora a gente vai fazer o princípio multiplicativo, tá? O 4 está multiplicando x no primeiro membro da equação. Quando ele vai para o segundo membro da equação, ele divide, operação inversa. 20 divide por 4, e aí fizemos aqui o nosso princípio multiplicativo. Aqui nessa passagem, o nosso princípio multiplicativo. Multiplicativo. Tranquilo. Agora é só dividir. Vamos dividir aí o 20 por 4. Acarreta que o nosso x é igual a 5. X igual a 5. Observe que o 5 ele pertence ao conjunto universo, que é o conjunto dos racionais. Aqui, ó. Logo, a solução para essa equação aí é 5. S é chamado de conjunto solução. Vamos tirar a prova real aí de cachola. Olha só. No lugar do x agora é 5. 5 vezes 9, ou 9 vezes 5 é 45. 45 vai tirar 7. Então, tira 5 aqui, 40, 38. Agora, no segundo membro, aqui esse x ele vale 5 também. 5 vezes 5 dá 25. 25 mais 13. 20, 30, 35, 38. Percebe que fizemos aqui a prova real e a igualdade numérica, ela prevaleceu. 38 é igual a 38. Isso concluímos que o 5 é a solução, é a raiz da nossa equação. É a raiz da equação. Beleza? A equação, muito bem, muito bem. Vamos para a nossa próxima tela aqui, só um instante. A nossa próxima tela. Opa, passou demais. Aqui, legal. Bom, até agora a gente viu situações, problemas com equações simples, onde a gente ajusta
usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, e a gente consegue já encontrar a solução para as equações apresentadas. Agora, tem situações que, resolver a equação significa obter a solução, mas nem sempre essa equação ela já está na forma mais simplificada possível, né? Então, aqui a gente tem fração x sobre 2, ou a metade de x, ou meio de x, mais 3, igual a 2, que abre o parênteses, x menos 1. O conjunto universo é o conjunto dos racionais, é o nosso maior conjunto que a gente conhece até agora. Vocês verão agora para frente o conjunto dos números reais. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é aplicar a propriedade distributiva. Aplicar a propriedade distributiva significa multiplicar o coeficiente que está fora do parênteses, inclusive fazendo regra de sinal, com os termos algébricos que estão dentro do parênteses, ok? Então aqui, vamos manter aqui o x sobre 2, que a gente vai usar ele depois, mais 3, isso é igual a 2 vezes x, é 2x, ele é positivo, por isso não fiz regra de sinal. Aqui, ele é positivo, né? Lado de fora positivo. Na multiplicação, mais com menos, os sinais são diferentes, dá menos. 2 vezes 1 é 2. Pronto, já eliminamos o parênteses que estava nos atrapalhando ali. Tranquilo? Agora, observe que a gente tem um 2 aqui no denominador, que ele nos atrapalha. A gente não tem o que fazer com ele nessa situação. Então, observe que por causa do princípio da equivalência, tudo que eu fizer num membro da equação, eu tenho que fazer no outro membro da equação. Tá? Nos dois membros, no primeiro e no segundo membro. Para nós sumirmos com esse 2 que está aí, a gente vai ter que multiplicar todos os termos algébricos dessa equação, a gente vai multiplicar por 2. Tá? Para que possa sumir com o 2 de baixo. Então, esse primeiro termo algébrico a gente vai multiplicar por 2. Então, vai ficar x sobre 2 mais, eu vou multiplicar por 2 também o termo algébrico 3, igual, vou multiplicar aqui também por 2. Senhor, posso fazer isso de cabeça já direto? Pode, mas cuidado para errar, né? 2 vezes 2x menos, multiplica também por 2 o último termo algébrico, aqui é multiplicação, aqui também é multiplicação. Pronto, vezes 2, perceba que para nós eliminarmos esse 2 do denominador, eu multipliquei todos eles por 2, porque aqui a gente simplifica. 2 vezes x dá 2x, tá aqui, 2x. E aí eu tenho o denominador aqui de baixo, o 2 aqui de baixo, que é ele que está nos atrapalhando, então dividido por 2. Vamos simplificar aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. Tranquilo? Então aqui a gente fica somente com... apagar o rabisco aqui, né? A gente só vai ficar, então, simplificando 2 em cima com 2 de baixo. A gente fica com o x mais... Multiplicou aqui, 2 vezes 3, 6. Multiplicou 2 vezes 2, 4. Menos, multiplicou 2 vezes 2, 4. Acabou, já era, já estamos simplificando aí essa escrita. Tá certo? Bom, moçada, seguinte, o 4x, quando ele voltar para o primeiro membro, ele vai ficar negativo, tá? Mas nada me impede de voltar com o mais x aqui lá perto do 4x, que é positivo, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que se ele é positivo no membro, quando ele pula o igual, troca o sinal dele, ok? Então, x vai ficar do lado direito
e somente o número, olha só, somente o número sem a letra vai para o lado esquerdo, também vai trocar o sinalzinho dele. Então, vamos lá, trocando a caneta aqui de cor. O 6 ou mais 6, que já está lá no canto dele, agora eu vou passar o menos 4 perto dele, vai ficar mais 4. Por que eu estou passando x para o segundo membro e não para o primeiro, para isolar ele? Para a gente não precisar fazer regra de sinal depois, tá? Então, 6 mais 4 igual o 4x, que já estava quietinho lá e ele tem o maior coeficiente, por isso eu decidi deixar ele quieto lá. Mais x, quando vai para o segundo membro, ele fica menos, ele é positivo de um lado, quando ele pula o igual, troca o sinal, vai ficar menos x. Então, 6 mais 4 dá 10, igual a 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3x. Gente, escrever essa equação desse jeito, ou escrever invertendo a posição aqui, é a mesma coisa. A igualdade continua prevalecendo. Tranquilo? Que é zero. Pronto. Agora, pelo princípio multiplicativo, x vai ser igual a 10, que vai dividir por 3. E a gente não vai dividir, porque quando a gente divide por 3, um número que não está na tabuada do 3 vai dar dízima periódica. E aí não convém deixar na representação decimal. Ok? Deixa eu chutar a cadeira aqui. A cadeira. Acabou? Tranquilo? Então, perceba que 10 terços pertence ao conjunto universo, que é o conjunto dos racionais, e aí temos que a solução para essa equação é o 10 sobre 3, 10 terços. Tranquilo? A nossa próxima tela. Cadê o tempo dessa aula? Onde já foi 42 minutos. Que beleza! Nós já estamos acabando. Bom, continuando aqui, a quinta, né? Situação, problema. Vou usar a caneta aqui. 3, que multiplica 1,4. O aluno já vê fração e número decimal, as pernas já começam a tremer. Eu não sei fazer, eu tenho medo, é um bicho papão. É nada, tem que praticar, gente. 5x igual, olha só, ó, o menos está fora do parênteses, x menos 4,8. Conjunto universo é o conjunto dos racionais também. E aí, da mesma forma que a gente fez anteriormente, aqui é uma multiplicação, temos que aplicar a propriedade distributiva, ok? Então, multiplicando aqui, 3 vezes 1,4. Ó, 3 vezes 4 dá 12. 12 sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu, 4. Como tem uma casa decimal, é 4,2. Pronto, já multiplicou. Olha só que coisa linda. Agora, mais daqui. Com menos, sinais diferentes, vai dar menos. Sinais diferentes, vai dar menos. E vai multiplicar 3 vezes x. 3 vezes x é o próprio 3x. Lembrar que o coeficiente aqui do x é 1x. Então, 3 vezes 1 dá 3. Como tem a letra, 3x. Copiamos aqui o mais 5. Mais 5x igual. Moçada, agora aqui a gente tem que fazer a distributiva somente do sinal, né? Ou seja, guarda na cachola aí. Quando o sinal de fora é negativo e a gente quer eliminar os parênteses, a gente inverte os sinais dos colegas de dentro. Então, se aqui é mais x, com a regra de sinais, os sinais são diferentes, fica menos. Percebe que inverteu o sinal? Deixa eu só trocar a cor da caneta para não ficar muito bagunçado, né? Então, aqui, inverteu, os sinais são diferentes, vai dar menos. O x tinha sinal de positivo, comparou com negativo, inverte o sinal. Aqui é menos, vai ficar mais. A gente inverte.
Por que que vai ficar mais? Porque comparando o sinal de fora do parênteses com o sinal de dentro lá do parênteses, os sinais são iguais e na eliminação de parênteses, na multiplicação e na divisão, quando os sinais são iguais, resulta sempre em mais. Continuando ali, então mais 4,8. Mais 4,8, legal. Aqui nesse primeiro membro a gente já vai deixar o 4,2 aqui, porque semelhante eu só tenho esses dois. Então, tenho 5, perdi 3, eu fico com 2. Fico com 2. Com 2x igual. E vou copiar o segundo membro porque não temos termos semelhantes. Agora é legal. Tá? Vamos deixar o 2x no primeiro membro, que ele já está lá. Pelo princípio aditivo, menos x, quando pula o igual, troca o sinal, vai ficar mais x. Igual, porque eu vou deixar quem tem x sozinho, isolado de um lado. Aqui, esse é mais 4,2. Quando ele pula o sinal, troca o sinal, então, mais 4,8 menos 4,2. Como eu disse ali em cima, aqui a gente tem o coeficiente 1, então 2 mais 1 é igual a 3x. Subtraindo aqui, ó, 8 tira 2 vai dar 6. 4 tira 4 dá 0, 0,6. Trazer para cá, ó, o x vai ficar sozinho por conta do princípio multiplicativo, que a gente vai ter que dividir o 0,6 por 3. Tranquilo? Então vai dar x igual a 0,2. 0,2 é a solução para a nossa equação. Bom, vamos fazer aqui uma prova bem rápida, tá? Uma prova bem rápida. 1,4 menos, que negócio que é esse, menos 0,2, aqui vai dar 1,2, que a gente vai ter que multiplicar por 3. Então, multiplicando por 3, vai dar 3,6. Legal. Bom, 5 vezes o ponto 2, né, o 0,2, vai dar 1 inteiro. Então, mais 1. Nessa brincadeira aqui, a gente tem 4,6. Agora, depois do igual, 0,2 menos 4,8 fica menos 4,6. Como tem um sinalzinho de fora, menos 4,6. E tem um sinal de negativo fora, regrinha de sinais aqui, ele fica positivo. Então, igual a mais 4,6. Mais 4,6. Observe que prevaleceu a igualdade numérica. Isso aqui é uma igualdade verdadeira e fizemos a prova real. Outra coisa, como 0,2 pertence ao conjunto dos números racionais, logo a solução do nosso problema é 0,2. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nós já estamos acabando. Muita calma nessa hora. Deixa eu ver o horário aqui. Falta meia hora ainda para eu começar outra aula. Bom, a próxima situação, problema, também tem fração. Então, x menos 1, acompanha comigo como é que você vai resolver isso, sobre 6 é igual a x menos 2 sobre 5 menos 2. Bom, o que a gente pode fazer aqui?
Observe que no denominador 6 e o denominador 5, quando a gente faz o mínimo múltiplo comum, deixa eu fazer o mínimo múltiplo comum aqui, ó, de 6 e do 5. Tá? Do 6 e do 5 por 2, que dá 3. Copio o 5 porque 5 não é divisível por 2. Por 3, que é número primo, que dá 1. Abaixo 5. Por 5, que é número primo, é divisível por ele mesmo, também dá 1. Observe que aqui vai dar 6. 6 vezes 5 é 30. Nem havia necessidade de fazer o MMC ali, porque se dois números são primos entre si, é só multiplicá-los, né? Então, da mesma forma que a gente fez na tela que já passamos, para nós eliminarmos aqui o 6 e eliminarmos o 5, a gente vai ter que multiplicar todo mundo pelo 30. Porque o 6 é divisor do 30 e o 5 também divide o 30. Então, ó, observe que eu tenho que fazer em todo mundo na equação para não alterar o princípio da equivalência, não alterar a igualdade, né? Pronto. Agora falta o menos 2 aqui também, que a gente vai multiplicar também por... Pronto. Simplificando aqui, ó, 30 dividido por 6 vai dar 5. 30 dividido por 5 vai dar 6. Olha que beleza. E aqui essa multiplicação dá 60. No caso, menos 60, tá? Menos 60 por conta do sinal que está ali na frente do 30. Então, menos 60. Agora, vamos só reescrever aqui, ó. 5 que multiplica x menos 1, que agora a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva. 6 que multiplica x menos 2. Observe que os denominadores eles foram cancelados. 60. Como eu disse, propriedade distributiva aqui e aqui. Propriedade distributiva aqui e aqui. Toma cuidado com o sinal. 5 vezes x dá 5x. Como os dois são positivos, vai continuar positivo. Sinais diferentes vai dar menos. 5 vezes 1 é 5, igual. Sinais iguais mais. 6 vezes x dá 6x. Sinais diferentes dá menos. 6 vezes 2 dá 12. E aí copiamos o 60, que ele já está ajustado, né? Bom, agora, ó, mesma coisa, coeficiente 6 é maior que o coeficiente 5, então é mais fácil a gente trazer o 5 para o outro lado e o número, né, para o outro. Só ajustando a equação aqui, ó, 5x menos 5 é igual a 6x. Olha, devo 12, devo 60, eu devo 72. Pronto, eu só reduzi esses dois termos algébricos que são semelhantes, tá? Então, para evitar de fazer regra de sinal, né, por multiplicar por menos 1 por conta da letra estar negativa, eu prefiro deixar o menos 5, trazer o menos 72, pulando o igual, vai trocar o sinal, ele vai virar mais 72. O 6x, que tem o maior coeficiente, vai ficar pertinho do menos 5x, porque o 5x ele é positivo no primeiro membro. Quando ele pula o igual, troca o sinal, ele vai ficar menos 5. Então aqui, 72, tira 2 aqui, dá 70. 70, tira 3, dá 67. Que 6 horroroso. 6 horroroso. 60. Tirou 2, 70, 67. Igual a x. 6 menos 5 dá 1x. 67 igual a x e x igual a 67 é a mesma coisa. Observe que 67
pertence ao conjunto universo, que é o conjunto dos racionais. Solução, então, é o conjunto. Solução é o 67. Beleza? Então, de cabeça, olha só. 67 menos 1 dá 66. 66 dividido por 6 dá 11. Igual. 67 menos 2 dá 65. 65 dividido por 5 vai dar uma vez. 5 para 6 aqui. 3 vezes 5, 15 para 15, nada, dá 13. 13 menos esse 2 aqui. 13 menos esse 2 dá 11. Observe que essa igualdade ela é verdadeira, logo a nossa solução é o 67. Tranquilo? Agora a última situação problema. A última situação problema. Temos aqui no 7, qual deve ser o valor de x nas equações a seguir. Percebe que temos a equação aqui com duas variáveis, né, com duas incógnitas, o a e o x. A outra equação aqui com o b e o x. Bom, qual deve ser esse valor de x nessas equações destacadas abaixo para que se tenha a igualdade de a com b? Observe que aí não foi dado o conjunto universo. Está dizendo que temos que igualar A com B. Tá? O A vale 1/6 menos x sobre 2. Então, 1/6 menos a metade de x. Está aí, ó, a metade de x. Igual. Agora o B. O B vale menos 2x sobre 3, ou 2/3 de x, que é a mesma coisa, mais 1/4. Mais 1/4. Observe que, fazendo o MMC aqui, ó, do 6, do 2, do 3 e do 4. Por 2, vai dar 3, 1, 3 e 2. Por 2 de novo, vai dar 3, 1, 3 e 1. Por 3, tudo 1. Pronto. Multiplica aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Dá 12. Então, vamos multiplicar todos os termos algébricos por 12, porque 12 é divisível por 6, 12 é divisível por 2, 12 é divisível por 3 e 12 é divisível por 4. Então, vamos lá. 12 que multiplica aí 1/6 menos o 12. Observa que eu estou fazendo em todos os termos algébricos. Vezes x. X sobre 2 igual a 12 que multiplica, vou colocar entre parênteses, porque menos 2x está negativo, mais o 12 também multiplicando aí 1/4. Outra canetinha. 1/4, pronto. Agora é só simplificar, minha gente, ó. 12 divide por 6 dá 2. 2 vezes 1 é 2. Menos 12 divide por 2 dá 6. 6 vezes x dá 6x. Olha que beleza. Aqui, divide 12 por 3. 3, 6, 9, 12. Vai dar 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8x. Mais, divide 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Pronto. A gente eliminou os denominadores que estavam nos atrapalhando. Ok? Então, agora é o seguinte. Menos 6. Vou deixar ele no primeiro membro.
Observe que a gente tem aqui o menos 8. Quando ele pula o igual, vai trocar o sinal dele. Ele vai ficar positivo, mais 8. Mais 8x. Igual. No outro membro da equação, o menos 3 já estava no segundo membro. Aqui é mais 2, ó. Quando ele pula o igual, vai trocar o sinal. Então, vai ficar menos 2. Então, ó, 8 menos 6, 6, 7, 8, vai dar 2x. 2x igual a menos 5. Com isso, passa o 2 dividindo por conta do princípio multiplicativo. Então, menos 5 dividido por 2 é o valor do x para que essa igualdade de A com B seja verdadeira. Tranquilo? Com isso, com essa sétima situação problema, a gente encerra a nossa aula de hoje. Valeu! Bom, você que ficou comigo aí nessa hora de aula, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima aula, que é a utilização de equações na resolução de problemas. Um abraço e até a próxima.